mês que está nos dando. Sempre muitos desafios, mas confiamos na palavra dele. Eu escrevi aqui errado, né? Irmãos, o título que o Senhor me deu para a mensagem dessa noite, não sei como é que vai ser os próximos anos, o que Deus vai fazer, mas para esse novo mês o Senhor me deu essa mensagem: não pare a obra que Deus iniciou. No caso era isso, mas eu escrevi errado, pode passar. Estava à procura da palavra, alguns acontecimentos do mês de Ave. Primeiramente, o mês de Ave é o 5º mês do calendário bíblico. O primeiro mês é o mês de Aviv, ou Nissan. E chegamos ao 5º mês. Esse mês aconteceram coisas muito ruins, né, em Israel. Houve a destruição do primeiro templo, houve a destruição do segundo templo. É a época que os rabinos dizem que os espias voltaram da terra de Canaã, trazendo mau relato. É um tempo marcado assim por muitas tragédias, mas também marcado por coisas boas também. E nessa noite, eu quero trazer para os irmãos que eu fui lendo durante a tarde o livro de Esdras. Foi a mensagem que eu li nessa tarde. E nesse livro, irmãos, ele vai relatar, primeiro situando o tempo. É a época que eles estavam voltando da Babilônia. Tá? Passaram o tempo lá na Babilônia. Por N motivos, né, que os profetas falavam: olha, guarda o Shabat. Irmão, uma coisa que vai facilitar muito a gente não guardar Shabat. Tá? Não guardar Shabat a gente insistir em trabalhar nesse dia. Eu não se agrada disso. E nós temos que orar. Para aquilo que nós não podemos resolver, nós precisamos orar. Nós precisamos clamar. Nós precisamos bater na porta. Porque a palavra diz que aquele que abre a porta é aquele que fecha, não é? Ele dá, ele tira. Então, o que desagrada a Deus tem que ser o foco da nossa vida. O que desagrada é o que agrada, né? Deus, ele não se agrada de muito sacrifício. Não é isso que agrada a Deus. Não é você sacrificar o seu corpo, não é você fazer vários propósitos. Votos são ótimos, promessas são maravilhosas, isso é um ato profético. Como a gente vê, campanhas são também tremendas, são ótimas, são excelentes, mas não é isso que de fato agrada a Deus. Não é isso. O que agrada a Deus, em primeiro lugar, nós temos um coração verdadeiro diante dele. Sermos francos. Senhor, eu não compreendo certas coisas, mas veja aqui, essa disposição em querer obedecer, isso agrada a Deus. Eu não sei, eu não quero, isso não agrada a Deus. O Senhor, ele nos deu a Torá escrita, porque infelizmente nós temos um problema sério de questionar tudo que Deus quer que o homem faça. Isso tinha que ser uma coisa natural para a gente, mas não é. Nós somos um povo, né? A humanidade é um povo que está sempre ali, mas não quero, não sei, não gosto, não concordo. Não é isso que Deus está procurando. Deus está procurando adoradores. Deus está procurando pessoas que querem obedecê-lo independente da situação. Irmãos, essa época aqui é uma época muito difícil relatada na palavra, porque o povo foi retirado da sua terra por causa dos seus próprios pecados. O que nos faz ser retirados da nossa terra são os nossos próprios pecados. Nós não fomos retirados da nossa terra pelos nossos próprios pecados. A gente não sabe o que vai acontecer de amanhã, irmãos. O que vai acontecer no Brasil, no Rio de Janeiro. Porque tanto bem quanto mal vem com a ordem do Senhor. E nesse tempo, o povo estava regressando da Babilônia
Porque Deus inclinou o coração de Ciro, né, o rei da Pérsia, para ele reconstruir o templo, que estava destruído, Nabucodonosor destruiu. A gente já vê várias passagens dos profetas falando para Israel se arrepender, e vão até o descanso da terra, eles não estavam dando. Ou seja, o descanso do próprio trabalho. Você para de trabalhar, mas não deixa o trabalho lá parar. Ou se você trabalha com alguma coisa, nem que seja com maquinário, irmão, para tudo, acalma, aquieta o espírito, não é hora disso. Minha mãe falava muito isso com a gente, né? Não é hora disso, tudo tem seu momento. Então, quando chegam as datas do Senhor, irmãos, não é hora de você ficar preocupado com o seu trabalho, não é hora de você ficar preocupado com o seu problema, não é hora de você ficar pensando o que você vai fazer, é hora da gente calar e ouvir o que o Senhor tem para dizer. É hora disso. Deus moveu o coração do rei Ciro. Ele deu suporte para quem quisesse voltar para Jerusalém. Voltaram, pode passar. Deu suporte material, deu tudo. Ele fez um memorial, isso é muito importante. Nós fazemos um memorial porque daqui a algum tempo, né, todo mundo esquece das coisas, mas está lá escrito, tem um documento falando aquilo que é o desejo do coração, e ele fez um memorial disso, um documento. Houve o registro de quem voltou, tudo isso aconteceu no 7º mês do Tislei, e eles edificaram o altar, não edificaram a casa de Deus, edificaram o altar ali em Jerusalém e iniciaram, né, esse retorno com a festa dos tabernáculos, né? Isso tem muito significado, né? Porque tabernáculo fala de confiança, fala de dependência. Em vez de eles começarem com besta, eles começaram com suporte. Pode passar. Já no 2º mês, que é o mês de Iar, começou a luta. Bom, voltaram para a terra, né? Com certeza foi uma época. Quantas vezes a gente chega na palavra lá, Jeremias chorando, Senhor, lembra-te do teu povo, tenha misericórdia, ficarás irado para sempre. Porque Deus se irrita, né? Deus se irrita com as nossas ofensas. Deus se irrita quando a gente insiste em desagradar Ele. Nós precisamos ter preocupação em não desagradar a Deus. Porque você não está vendo hoje na linha do Senhor se negar. Porque Ele tem paciência. O Senhor tem paciência conosco. O Senhor tem que a gente humana. E amor é atitude. Amor não é palavra. Eu não demonstro amor por Deus fazendo oração. Eu não demonstro meu amor por Deus fazendo jejum. Isso faz parte. Eu não demonstro meu amor por Deus fazendo uma liturgia judaica ou cristã. Faz parte. Mas o meu amor é demonstrado quando eu obro isso através das minhas ações. Isso alegra o coração de Deus, porque Ele vê a intenção do meu coração. Isso agrada o Senhor. E aí começou a oposição, né? Eu fiquei pensativa, né? Poxa, é a casa de Deus. Raça está a serviço de Deus. Deus permitiu essa oposição. E aí Ele permite. Nada vem de mão beijada pra gente. Deus não vai, ó, essa aqui é minha palavra, tá, Rodolfo? Agora obedece. Agora vai ser tudo fácil. Não. Você vai ter que arregaçar sua manga. Eu vou ter que arregaçar minha manga. Eu vou ter que confiar nele. Eu vou ter que correr atrás. Ah, mas Deus não está vendo? Está. Mas Ele está olhando o que a gente vai fazer. E a palavra é bem clara. Deus se move com a nossa oração. Você tem que fazer, não é Ele que vai fazer? A oposição está aqui à nossa volta. O que eles vão fazer? O que eles fizeram? Eles escreveram para o rei. Isso se passou um tempo. Né? Eles receberam a carta para reconstruir, receberam o recurso. Mas, irmãos, chegou a hora do desafio. Agora a hora de comparar. Eles mandaram uma carta para o rei Artaxerxes, acusando
gente tem esse testemunho do que aconteceu e do que acontece. Esdras, deixa eu ver, acho que é 4 no finalzinho. Olha o versículo 23. Esdras 4, 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, que era um dos opositores, não vou explicar muito para ficar mais rápido a nossa compreensão. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles impediram na força do braço, com violência. Você não vai fazer. E eles não fizeram. É alguém que pega assim, você não vai mais para a igreja. Se você for para a sinagoga, eu mato você. Foi assim. Eles pararam. Parou. Porque tinha uma ameaça, porque tinha uma determinação de um rei persa para parar e eles pararam. Agora eu te pergunto, cadê o nosso Deus nessa situação? Vamos ler a palavra de Deus? Antes de ler Ageu 1. Então vamos ler Ageu 1 primeiro. Abra sua Bíblia no livro de Ageu, do profeta Ageu, capítulo 1. Irmãos, essa palavra que Deus deu no dia de hoje, nesse novo mês. Não pare a obra que Deus iniciou. A violência contra a casa de Deus é grande. Não espere apoio, amigos, família, recurso. Simplesmente faça com aquilo que Deus lhe deu. Ouça essa palavra. Deixa ela entrar no teu coração, que essa palavra não é minha, não, é do Senhor. Está tudo aqui, irmãos. Como o Satã se levanta, e Deus permite mesmo, mas a gente tem que reagir. O inimigo se levanta e a gente fica, o rei mandou parar. Olha a palavra de Deus para o povo. Ageu capítulo 1. Na mesma época, no ano segundo do rei Dario, era nessa época, no 6º mês, que é no mês de Elul, que é o próximo mês que vai vir, depois de Ab, em Rosh Chodesh, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, que estava à frente dessa construção, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Zosadac, o sumo sacerdote. Esse Josué, gente, ele era descendente direto de Adão e de Pintas. Eles estavam lá em Babilônia, voltaram pela graça de Deus, Deus deu recurso, mas começou a luta, começou a oposição. E isso é até o dia de hoje. Olha a palavra de Deus. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Será, irmãos, que eles não pensaram naquela época? Poxa, se vier essa ordem, não era para a gente ter começado, não. Porque como eles já fizeram lá? Não tem como. Não tem como eu fazer mais nada. E não era de Deus, não. Aí começa a vir a dúvida. Aí começa a vir um conformismo. Poxa, não era de Deus mesmo, né? E agora? Não dá mais para fazer mais nada. O que Deus respondeu? Este povo, isso é Hashem respondendo para o próprio povo. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e essa casa há de ficar deserta? Irmãos, o Senhor não perguntou se tinha um decreto para parar, não. Ele falou, vocês vão ficar na casa de vocês? Vocês não vão fazer nada? Ele quer ficar abandonado? É isso que eu estou falando. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, a
Foi isso que eu mandei. Olha o que ele fala. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos bateis. Bebeis, mas não vos saciais. Vestidos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe um saquetel furado. O que te lembra essa palavra? Saquetel furado? Por que o povo estava conformado com aquela determinação? Por que o povo parou a obra que Deus iniciou? Porque tinha um decreto contra eles. Porque alguém se levantou e falou: para agora, na força do braço. E eles ficaram com medo e se conformaram. Porque se passaram que eu não conseguia. Se alguém souber depois, se quiser passar essa informação, por quanto tempo essa obra ficou parada? Mas eu acho que foi por bastante tempo. Que Deus levantou os profetas. Não, peraí. Isso, cadê o povo? O homem é maior? O inimigo é maior? E aí ele explica: olha só, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei a madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. O que ele está falando, irmão? O que ele está falando? Vai construir a minha casa. Volta para o trabalho que eu mandei você fazer. Foi para isso que eu te trouxe de volta de Babel. Para você construir a minha casa. Para você continuar a minha obra. Não é para parar. É isso que Deus está falando nessa noite, no dia de ave. Um dia de lamento. Um dia difícil. Que infelizmente ainda muitos judeus, irmãos, estão clamando naquele muro. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ainda não foram redimidos. E nós fomos redimidos pelo sangue de Yeshua. E estamos aqui com o braço cruzado. Olha o que Deus falou. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. E aí, irmãos, nós não prosperamos naquilo que a gente faz, porque nós deixamos a casa do Senhor. Se você tem deixado a casa do Senhor, você não vai prosperar em nada. Não vai, não. Ele vai assoprar. Ele vai assoprar no seu trabalho. Ele vai assoprar na sua casa. Ele vai assoprar no teu mantimento. Ele vai assoprar na minha vida. Porque é isso que a palavra está dizendo. Quando trouxeste para casa, eu lhe soprei. Por que ele soprou? Expressão, né? Soprar, né? Sopro do Senhor. Por causa da minha casa, ela está deserta. Irmãos, Deus nos deu uma casa para cuidar. Ele nos deu para nós cuidarmos dela. A casa do Senhor, da vez esteve lá, é a casa de oração. E cada um de nós corre a sua própria casa. A gente não pode se preocupar só com a nossa própria casa. Você não pode se preocupar só com a tua casa. Eu não posso se preocupar só com a minha casa, só com as minhas necessidades. Porque todas as vezes que eu faço isso, eu perco o comum eterno. E ele assopra na minha casa. Porque eu estou deixando a casa dele deserta. Irmãos, como que nós podemos fazer a obra de Deus sem recurso? Não existe isso. Existe uma cobrança de você cuidar do órfão da viúva, mas como que você cuida do órfão da viúva? Sem mantimento, sem condição. Não tem como, irmãos. Não tem como. Você vai tirar a tua calças, vai ficar nu, não dá pro nu. Você tem que ter dois. Fica com um e dá o outro. Então, irmãos, olha o que o Senhor está falando, para a gente terminar. Por isso retém o céu, seu orvalho, a terra retém seu fruto. É Deus que não deixa crescer. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto. Você imagina essa época era de Israel, terra de Canaã, próspera, secar? Irmão, você vê que a natureza corresponde à palavra de Deus. E o que vai fazer, o que vai definir se eu vou prosperar, se eu vou ser abençoado, é a minha fé. A minha fé, a minha confiança no que Ele está falando. Porque se eu não tiver fé,
sobre o azeite, sobre a terra. Isso aqui lembra o que você? Não lembra lá, passaste de varinha, as bênçãos e as maldições? É a mesma coisa, ele está falando aqui. E por que Deus amaldiçoou a terra? Ele é claro, não obedeceu meus estatutos, minhas ordenanças, meus mandamentos. É claro. Então, olha que lindo. Ouviu Zorobabel, ele era o chefe, ele era o cabeça, né? Filho de Setiel e Josué, filho de Zodadac, um sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Vamos temer o Senhor, irmãos. Então, Ageu, embaixador do Senhor, o profeta foi chamado de embaixador. Então, quando a gente é enviado no nome do Senhor, nós somos embaixadores dele. Nós somos representantes, né, Pai? Representantes. Né? O rei está falando. Olha o que Deus falou. Conforme a mensagem do Senhor dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel. Então, tirou aquela carga, levantou o espírito dele, o filho de Setiel, príncipe de Judá, o espírito de Josué, filho de Zodadac, um sacerdote, e o espírito do resto do povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, do 24º dia do 6º mês. Ó, lá no capítulo 1, no 6º mês, no primeiro dia, Deus deu a palavra. E aí, no 24º dia, eles começaram a voltar à obra. Então, durante todo esse tempo, houve uma exortação. Todo esse tempo, o povo começou a se unir outra vez. Porque aquela ordem, irmãos, assim, forte de parar, a ponto de pegarem na bolsa, fez o povo desanimar, o povo ficou com medo. E a gente fica também, já humano. Mas, irmãos, independente das ameaças, antes de você tomar uma decisão, de você parar, eu não vou fazer isso aqui não, porque o povo diz, irmão, em nome de Yeshua, ora ao Senhor, na hora mesmo. Entra no teu quarto, entra no jejum, entra no propósito. Assim, Senhor, olha a ameaça. Lembra daquele rei, irmãos, rei Ezequias, quando Nebu. Quem lembra? Uma coisa assim. Não lembro direito. Difícil. Ele mandou, ele mostrou a carta para o Senhor. Senhor, olha aqui. O que a gente faz? E ele lá, Rabsaque, ameaçando, humilhando, porque ele falava em hebraico, ó, você não se engana, porque você não vai livrar vocês não. Sai daqui. Vamos embora, a gente vai embora. Os deuses de lá, os deuses de cá, não foram para nós, que o Deus de vocês não engane o rei de vocês não. Se rendam. E o rei não respondia, não deixava ninguém responder. Ele fechava lá, ia para o templo para apresentar ao Senhor, olha o que está acontecendo aqui, o que a gente faz. Até que por fim Deus usou o profeta para falar o que fazer. E Deus deu vitória para eles diante daquela situação. Irmãos, os profetas foram usados, né, em específico, Ageu e Zacarias. E aí o povo temeu, irmãos, eles ouviram aquela palavra, acredito que foi um tempo assim, talvez de santificação para eles. Porque para a gente fazer as coisas do Senhor, a gente tem que se santificar. A gente tem que se separar. E pode passar. Isso é uma coisa que Deus falou, né? Quando a gente deixa a casa do Senhor deserta, nossos frutos são retidos. Deus nunca vai abençoar um povo que abandona a obra dele. Nunca. Nunca, 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 irmãos. Se Deus te chamou para uma obra, você deixa ela, você nunca vai florescer. Não vai falar da maldição, não é nada disso. É o castigo. É uma coisa que Deus faz, né? É uma coisa que ninguém quer, não. Tornai para vinho e eu tornarei para vós, do Senhor. Deus é bem claro. Está faltando na nossa casa porque deixamos a casa dele deserta. Então, vamos ler Esdras para a gente terminar. Tem uma passagem de Zacarias, não sei se vai dar tempo. Mas de Esdras eu quero ler, porque depois dessa palavra que Deus deu para Ageu, né? Zacarias também, vamos deixar para vocês lerem. Zacarias 1. Mas essa palavra de Esdras, vamos ler
ler lá, no capítulo 5, versículo 1 e 2 só. Depois do que Deus usou o profeta, e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, e profetizaram. Aí você já sabe que eles profetizaram, né? Tem outras coisas também que eles profetizaram, está nos livros deles, mas só até aqui, né? Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zosadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E com eles, os profetas de Deus que os ajudavam. Então eles recomeçaram, amados. Se vocês forem ler depois, as lutas começaram de novo. Muitas lutas. Mas, irmãos, eles não pararam. Estava ali os sacerdotes, estava ali os profetas, estava ali o Eterno dando condição, e a oposição ia. E isso, a oposição que vinha de alto escalão, para os reis pararem. O negócio era para não continue isso. E eles conseguiram. Eles tiveram muita dificuldade, mas dessa vez foram firmes e finalmente terminaram a construção do templo. Aí eu vou ter uma figurinha da palavra que Deus deu, pode passar. Né? Vamos considerar o nosso caminho, quais as coisas que nós estamos tomando, pode passar. E tenha compromisso com a obra de Deus, tenha esse compromisso, seja fiel, não tenha medo. E todas as vezes que você tiver medo e for ameaçado, irmão, ora, clama, fala com Deus, mas não para. Só para se Deus falar, para, só sai se Deus falar, sai, mas não para essa obra preciosa que Deus colocou nas nossas mãos. Estou e um excelente mês para todos nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe, pague, goste do mês todo. Amém. Deus abençoe. Shalom, shalom.